O Galaxy S24 Ultra é um smartphone incrível. Ele chegou trazendo ainda mais poder de processamento, acabamento em titânio, uma tela agora sem bordas permitindo o melhor uso com o S Pen, vem com uma nova lente telefoto com resolução maior e abertura mais alta também, e ainda conta com 7 atualizações de Android, um verdadeiro recorde. E afinal de contas, como é que o Galaxy S24 Ultra se sai em relação ao seu antecessor, o S23 Ultra, que também é um excelente aparelho? Será que ele é tão melhor assim? Será que vale a pena comprar o novo Galaxy S24 Ultra ou é melhor apostar no S23 Ultra, o seu antecessor, que está com preço mais em conta? Será que ele está mesmo com preço mais em conta? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo com comparativo entre o S23 Ultra e o S24 Ultra. Inclusive é o segundo vídeo que eu faço comparando esses dois aparelhos. Eu já fiz um vídeo dedicado para a gente comparar as câmeras, tanto para fotos quanto para vídeos, e agora eu vou fazer uma análise mais geral, comparando outros quesitos como bateria, performance. Vamos ver se realmente a tela sem bordas curvas melhorou a usabilidade com o S Pen. Nós vamos conferir tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, já sabe, clica aqui no gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então, com a sua força, logo a gente vai chegar em 1 milhão, vai se tornar mais popular. Então, deixa aí sua contribuição clicando aqui no gostei, porque ajuda demais. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E uma coisa eu já vou adiantando para vocês, temos aqui dois smartphones de respeito, qualquer um dos dois aqui vai ser uma ótima opção de compra. E olha, a princípio eles nem são diferentes, né? Batendo o olho aqui fica difícil diferenciar o S23 Ultra do S24 Ultra. Para quem não sabe, o S23 Ultra é o que está aqui à minha esquerda e o S24 Ultra é o que vai ficar à minha direita. E apesar de, a princípio, eles serem muito parecidos, eles trazem aqui algumas pequenas diferenças. A primeira está justamente na tela. Ele perdeu as bordas curvas, que já era bem pequena no S23 Ultra, diga-se de passagem. Nas outras características, os dois aparelhos são muito parecidos, trazendo aqui uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,8 polegadas, com resolução horizontal de 1440 pixels nos dois e vertical de 3088 pixels no S23 Ultra contra 3120 pixels no S24 Ultra. A resolução aumentou um pouquinho no S24 Ultra, mas a diferença é bem pequena. Os dois trazem a taxa de atualização variável de até 120 Hz, pode variar de 1 a 120 Hz, e o brilho máximo cresceu de 1750 nits no S23 Ultra para 2600 nits no S24 Ultra. Porém, o S24 Ultra só vai alcançar esse nível de brilho em certas situações, quando você está utilizando o aparelho debaixo do sol, por exemplo, o que na prática significa que você vai ter uma melhor legibilidade quando estiver utilizando o aparelho debaixo do sol. Mas também temos um resultado excelente aqui no S23 Ultra. Agora, uma coisa bem curiosa aqui entre os dois aparelhos. Eu fiz a medição aqui em ambiente fechado dos dois smartphones com brilho máximo, deixa eu habilitar aqui o maior brilho possível e usar a opção aqui de brilho extra. Aqui, ó, desabilitei o brilho automático no S23 Ultra, deixei o brilho máximo nos dois aparelhos. E nas minhas medições, eu fiz várias medições aqui, em todas elas o S23 Ultra se saiu melhor. Com o luxímetro, ele alcançou 1150 lux contra 1027 do Galaxy S24 Ultra. Então, a tela do S24 Ultra, de fato, deve ser mais brilhante, porém a gente só vai ver esse resultado quando estiver com o aparelho debaixo do sol. Aqui nesse modo de brilho extra, o resultado foi 1152 lux no S23 Ultra contra 1027 lux do S24 Ultra. Outra coisa que falam muito aqui, que tem falado, é sobre a questão das cores. A tela do S24 Ultra estaria apresentando cores mais lavadas, menos vivas em relação ao S23 Ultra. Olha, olhando os dois aparelhos aqui lado a lado, a percepção que eu tenho é que realmente isso é fato. O S23 Ultra ele consegue ter uma diferença levemente maior, ele consegue apresentar um pouco mais de saturação na sua tela em relação ao S24 Ultra, mas daí dizer que o S24 Ultra está com cores acinzentadas já é um exagero. Ó, clicando aqui em visor, indo aqui em modo de tela, os dois aparelhos estão no modo vívido. Vou jogar aqui para o natural. Aqui no S23 Ultra eu percebo uma variação maior nas cores, enquanto que no S24 Ultra ela quase que não muda. Olhando com muita atenção, a gente percebe que o vermelho está um pouco mais saturado aqui no S23 Ultra, mas a diferença não é grande. Inclusive aqui, ó, lado a lado, vocês já podem ter uma ideia, vocês podem comparar aqui como é que está
as cores dos dois aparelhos, inclusive, estão com o mesmo papel de parede. E aqui eu coloquei um papel de parede mais colorido para vocês poderem ter uma base. Olhando aqui pessoalmente, eu percebo que as cores estão um pouco mais vibrantes, mais vivas aqui no S23 Ultra. Aqui nessa região, a cor está mais saturada. Aqui ela está com uma saturação menor, mas acredito que seja mesmo uma questão de calibração de cores. E outra mudança está também no acabamento, na resistência da tela. Temos agora o novo Gorilla Glass Armor contra o Gorilla Glass Victus 2, que é uma excelente proteção aqui no S23 Ultra, mas melhorou ainda mais no S24 Ultra. Isso porque além de trazer maior proteção, ele também traz menos reflexos. Olha só, aqui colocando os dois aparelhos virados para um dos softbox, notem que o S24 Ultra, que está à minha direita, reflete bem menos o softbox. Isso porque essa nova tecnologia, a Gorilla Glass Armor, consegue refletir até 75% menos em relação às gerações passadas. Então aqui a gente tem esse reflexo no S23 Ultra, enquanto que, olha só como o reflexo é bem menor no S24 Ultra, o que melhora a legibilidade. Olhando o S23 Ultra com atenção, a gente percebe que ele tem uma leve curvatura seguindo justamente o formato da tela. Existe uma espécie de simetria aqui entre a tampa traseira e a tela, as duas com uma leve curvatura. E da mesma forma, essa simetria prevaleceu aqui no S24 Ultra, mas agora com a tampa traseira completamente plana, assim como acontece com a tela do aparelho. Olhando aqui por cima, a gente percebe que as bordas são completamente retas, assim como acontece com a parte inferior. A gente tem algumas pequenas mudanças estéticas, por exemplo, a região aqui do alto-falante perdeu o formato de grelha para ser uma única linha aqui vazada, mas até a posição da bandeja dos SIM cards, da porta USB tipo C, elas são idênticas. Notem que agora temos um microfone apenas no S24 Ultra contra dois do S23 Ultra. E é possível notar também que a textura aqui do titânio é um pouquinho diferente, né? Ela tem um visual um pouquinho diferente, mais fosco, contra o acabamento brilhante aqui, cromado, do arma alumínio do S24 Ultra. O S23 Ultra, ele tem uma borda mais arredondada, ela ficou um pouco mais reta, um pouco mais plana aqui no S24 Ultra, mas ela não é totalmente reta. Reparem que olhando por cima, a gente ainda percebe que ela tem uma leve curvatura, apesar de ter ficado menor em relação ao S23 Ultra. O S24 Ultra ficou mais compacto, apesar de manter a mesma tela, o mesmo tamanho de tela de 6,8 polegadas. Ele ficou menos alto e também ficou um pouco mais fino, porém a sua largura é levemente maior. O S24 Ultra também ficou um pouco mais leve, mas é uma diferença mínima. Ele tem 232 gramas contra 234 do S23 Ultra, mas os dois realmente são muito semelhantes, é até difícil diferenciar quem é que é aqui visto por cima, mas existem sim diferenças. Se olharmos com atenção, vamos conseguir notar que as bordas estão mais finas no S24 Ultra, olha que curioso. Agora olhando a borda inferior, aqui já fica visível a vantagem do S24 Ultra. Ele realmente tem uma borda com tamanho mínimo, é praticamente simétrico em relação às demais bordas, enquanto que no S23 Ultra ela é um pouquinho maior, mas também é extremamente fina. A câmera frontal de 12 megapixels com autofoco é a mesma nos dois, mas ela ficou um pouquinho menor. Reparem que o furo está menor no S24 Ultra, a diferença também é pequena, mas o aproveitamento de tela aqui ficou bem melhor no S24 Ultra, justamente por causa das bordas menores, o furo da câmera menor, então temos um aproveitamento levemente melhor aqui também no S24 Ultra. Temos aqui a tampa traseira feita em vidro e as bordas feitas em metal. No caso aqui do S23 Ultra temos o armo alumínio, enquanto que no S24 Ultra temos o titânio. Eu acredito que seria difícil alguém comprar o S24 Ultra pela questão do design, já que o S23 Ultra e até o S22 Ultra são todos muito parecidos, né? A Samsung manteve praticamente a mesma identidade visual. Os dois aparelhos já estão com Android 14 com a One UI 6, 6.0 no S23 Ultra e 6.1 no S24 Ultra. São bem parecidas, basicamente o que eu notei aqui foram algumas diferenças, como por exemplo a questão do Always On. Vou desligar aqui a tela para vocês poderem ver, ó, no S24 Ultra existe essa opção de ficar aparecendo o papel de parede ao fundo, tudo bem apagado, assim como acontece com a família iPhone 15 Pro. Eles também trazem essa opção, enquanto que no S23 Ultra temos o Always On tradicional. Você pode desabilitar no S24 Ultra e utilizar o mesmo formato também, mas por enquanto esse recurso só está presente aqui na família S24, o Ultra, o Plus e o normal, todos eles trazem esse recurso. E também temos o Galaxy AI, eu não vou entrar aqui em detalhes em relação ao Galaxy AI, porque já tem vídeo até dedicado para falar sobre o assunto, mas basicamente na família Galaxy S24 a gente consegue fazer transcrição de áudio para texto, seja no gravador de voz, seja numa chamada telefônica, consegue também fazer edição avançada de fotos, consegue criar objetos
consegue preencher objetos com inteligência artificial, você pode mudar objetos de posição, então tem vários recursos bem legais, tem um vídeo dedicado, eu vou deixar link na descrição caso você queira conhecer todos os recursos do Galaxy AI. Por enquanto esse recurso é exclusivo da família Galaxy S24, mas a Samsung prometeu trazê-lo também para a família Galaxy S23 no futuro, então provavelmente a família S23 vai ter os recursos do Galaxy AI, mas a gente não sabe ainda se vai receber todos os recursos ou somente alguns deles. Mas, em termos de interface e comportamento da interface, os dois aparelhos aqui são basicamente idênticos. A vantagem do S24 Ultra é que o aparelho já veio com o Android 14 e vai ser atualizado para até o Android 21, isso porque ele vai receber 7 anos de atualizações de Android e 7 anos de atualizações de segurança, contra 4 do Galaxy S23 Ultra. Ele veio com o Android 13, foi atualizado para o Android 14 e vai receber até o Android 17, o que já é excelente, mas não há dúvidas de que o S24 Ultra tem uma grande vantagem nesse ponto, justamente por receber 7 atualizações de Android. E os dois aparelhos compartilham aqui os mesmos recursos, como tela dividida, exibição pop-up, tem atalho aqui para você abrir o aplicativo de câmera, trazem o Always On, dá para você utilizar a combinação de aplicativos em tela dividida, em exibição pop-up, e os dois aqui trazem uma interface excelente. Temos também a S Pen, que além de permitir escrever, desenhar, tomar notas, também pode ser utilizado para fazer captura remota, para acionar a câmera. As duas trazem conexão Bluetooth, tem basicamente a mesma funcionalidade, tanto que a Samsung nem destacou muito a S Pen aqui do Galaxy S24 Ultra. Acredito que esteja com as mesmas funcionalidades, com a mesma latência. A latência, para quem não sabe, é o tempo que leva para registrar quando você desenha na tela para aparecer o risco, né? Quanto menor a latência, mais vai ficar aquela sensação de que você está escrevendo na tela, porque vai ser menor o atraso da S Pen escrevendo na tela. Então elas estão idênticas aqui, você consegue abrir o aplicativo de câmera tocando e segurando, dá para tirar foto, alternar entre as funções, então a funcionalidade está igual. Porém, o S24 Ultra tem uma vantagem. Por exemplo, na hora de fazer captura aqui de uma tela, vamos acionar aqui a S Pen, então, na hora de fazer a seleção inteligente, eu consigo mais facilmente selecionar a parte do canto até o outro canto aqui e fazer a captura de tela sem problemas. Algo que me incomodava no S23 Ultra e nos seus antecessores também, apesar de eu achar visualmente a tela curva muito bonita, na hora de você utilizar esse pen para escrever, desenhar, às vezes você perdia o contato com ela quando chegava na borda. Quando eu preciso fazer aqui uma seleção na borda, eu preciso ser mais preciso para não perder aqui essa captura. É mais comum quando você está escrevendo aqui, de repente, ó, você perdeu o contato com a tela. Isso era um pouquinho desagradável. A gente ganhava na questão do visual, porque fica realmente mais bonito, mas em termos de usabilidade, com esse pen acaba sendo melhor a tela plana e o aparelho continua sendo muito bonito. Então, nesse ponto, achei bem interessante a Samsung ter tirado aqui a tela com bordas curvas no Galaxy S24 Ultra. Eu estou aqui com o benchmark Antutu aberto nos dois aparelhos para mostrar que os dois são muito poderosos. Ambos fizeram mais de 1 milhão de pontos no Antutu, porém, obviamente, o S24 Ultra vai além, fazendo mais de 1.800.000 pontos, realmente um smartphone muito poderoso. Mas o S23 Ultra, com 1.200.000 pontos, está de bom tamanho, já é mais do que suficiente para rodar os jogos, os aplicativos, o sistema com uma excelente fluidez. Os dois aparelhos até que apresentaram um nível de aquecimento muito bom, principalmente o S23 Ultra. Realmente a Qualcomm fez um excelente trabalho com o Snapdragon 8 Gen 2, tanto que nem lançou a versão Plus, né? O 2 aqui já conseguiu atender muito bem. Aqui um detalhe importante é que o Antutu no S23 Ultra está na versão 9.5, depois eu vou baixar a versão 10, porque aqui o mais justo é comparar as mesmas versões. Acredito que com a versão 10, essa pontuação do S23 Ultra vai até melhorar, ele deve alcançar aí mais ou menos 1,5 milhão. Depois eu vou deixar o resultado para vocês poderem conferir. Mas de fato aqui são duas máquinas excelentes para jogos, para rodar os aplicativos, o sistema. Além de termos aqui chipsets extremamente poderosos, os dois aparelhos contam com 12 GB de memória RAM no padrão LPDDR5X e opções com 256, 512 até 1 TB de armazenamento no padrão UFS 4.0. Um upgrade em relação à geração anterior ao S23. A família S22 utilizava memória e armazenamento mais lentos e tivemos um upgrade no S23 e ele continua presente aqui na família S24. Como temos um Snapdragon 8 Gen 3, por isso o S24 Ultra conseguiu uma performance ainda melhor. Mas os dois aparelhos aqui mandam muito bem em termos de desempenho. Os dois aparelhos trazem a mesma bateria de 5.000 mAh, mas temos aqui um chipset diferente, temos um software também um pouquinho diferente, então talvez o consumo seja também diferente. E de fato é. Comparando aqui os dois aparelhos com o brilho da tela em 120 lux, o S23 Ultra levou vantagem no teste de 1 hora de ligação,
gastando 2% de bateria contra 3% do S24 Ultra. Já rodando 1 hora de vídeo no YouTube, o resultado foi melhor no S24 Ultra, ele gastou apenas 5%, um excelente resultado, contra 6% do S23 Ultra. E nos demais resultados, os dois aparelhos empataram, gastando os mesmos 3% gravando o vídeo de 10 minutos em resolução Full HD e gastando 4% navegando no GPS com o aplicativo Google Maps durante 1 hora. Os dois aparelhos apresentaram uma excelente performance. Acredito que o S24 Ultra tem uma tendência a ser levemente melhor do que o S23 Ultra, mas uma diferença pequena. Isso é uma ótima notícia, porque o S23 Ultra já trazia uma bateria excelente e parece que ela está levemente melhor aqui no S24 Ultra. Na pior das hipóteses, os dois aparelhos estão apresentando a mesma autonomia, o que é um resultado excelente aqui para o S24 Ultra. Falando de câmeras, aqui também tivemos um excelente desempenho de ambas as partes. Eu já fiz um comparativo detalhado, vou deixar o link na descrição para vocês poderem ver, mas de uma forma resumida, os dois smartphones têm um desempenho semelhante em fotos e vídeos. E mesmo a lente telefoto, que mudou nessa nova geração, antes tínhamos uma lente de 10 megapixels com abertura de 4.9 e um zoom ótico de 10 vezes. Nessa geração o zoom ótico caiu para 5 vezes, caiu pela metade, mas a lente cresceu em tamanho, agora são 50 megapixels e está com uma abertura bem melhor também, de 3.4. Então ela captura mais luz, com a resolução mais alta a Samsung tenta compensar a diminuição no zoom. De fato, os dois conseguem atingir um zoom máximo de 100 vezes. E no comparativo que eu fiz, os dois aparelhos trazem um resultado bastante semelhante e muitas vezes o S24 Ultra vai ser até superior. Agora um teste onde visivelmente o S24 Ultra perdeu na lente telefoto foi na hora de fotografar a Lua. Tivemos um ótimo resultado com o S24 Ultra, mas ele ficou abaixo do S23 Ultra. Eu postei fotos no meu Instagram para vocês poderem ver o resultado, só que eu não coloquei a minha opinião lá, eu deixei a pergunta em aberto para ver o que a galera iria comentar. E a grande maioria disse que preferiu a foto do S23 Ultra. Não foi unânime, mas de fato os dois entregaram bons resultados, mas eu gostei mais da foto da Lua realizada com o S24 Ultra. Então o aparelho não vai vencer em todas, mas tivemos um resultado bastante equilibrado e em muitas situações, mesmo utilizando o zoom, o S24 Ultra se sai melhor, tanto para fotos quanto para vídeos. Então, em características, os dois aparelhos são semelhantes, eles conseguem filmar em 4K 60 quadros com todas as lentes, conseguem filmar em até 8K com a câmera principal, conseguem utilizar modo HDR filmando em 4K 60, tudo isso aqui permanece o mesmo. Porém, o S24 Ultra ganhou alguns upgrades. Por exemplo, agora quando você filma em HDR10 Plus em 4K 60, ainda é possível utilizar o modo macro automático. Ele consegue fazer a detecção quando o objeto está muito próximo e ativa automaticamente o modo macro, algo que no S23 Ultra só é possível fazer quando se grava em até 4K a 30 quadros por segundo. Inclusive, quando você filma em HDR, reparem que a tela do Galaxy S24 Ultra fica bem mais brilhante. Isso porque ele já consegue mostrar um preview do resultado aqui, algo que até acontece também no S23 Ultra, mas com menos evidência. Então, para quem gosta de fazer vídeos em HDR, vai curtir bastante utilizar o Galaxy S24 Ultra, você consegue ter uma melhor ideia do resultado final. O sensor digitais dos dois fica aqui na tela. Aqui no S23 Ultra a gente consegue fazer o teste e ele é bastante rápido e preciso também. Você só precisa esperar aqui 1 ou 2 segundos antes de tentar acionar de novo o sensor digitais, senão ele não vai funcionar. E no S24 Ultra também está excelente, olha só. Aqui fazendo o teste, é um sensor ultrassônico nos dois aparelhos, não é um sensor óptico, é uma tecnologia que normalmente não é utilizada em sensores digitais na tela. E olha só, tá bem rápido. E agora vamos testar o áudio, os dois trazem áudio estéreo. Vamos começar pelo S23 Ultra. O Galaxy Flip foi a minha primeira experiência com um smartphone. E agora S24 Ultra. O Galaxy Flip foi a minha primeira experiência com um smartphone dobrável. O áudio do S24 Ultra está melhor. Deixa eu ver se o volume está no máximo mesmo no S23 Ultra, porque ele está até mais alto. Uma disputa particular. Ó, S23 Ultra. O smartphone dobrável da Motorola. Hoje eu S24 Ultra. Ele venceu uma disputa particular. O som está mais alto e está com uma qualidade melhor. Motorola. Hoje eu vi que fez uma decisão acertada porque o Galaxy Flip acabou... Ó, de novo aqui. Vi que fez uma decisão acertada porque o Galaxy Flip acabou se mostrando um aparelho muito superior. Apesar dele trazer alguns... mostrando um aparelho muito superior. Apesar dele trazer alguns problemas e ele realmente também o áudio no S24 Ultra está melhor.
E aqui mostrando a tela dos dois aparelhos rodando os vídeos, ambos estão com HDR habilitado, inclusive, por isso que a tela está bem brilhante aqui nos dois smartphones. E olha, são dois displays excelentes, com ótimos ângulos de visão, bordas muito finas. O S24 Ultra vai além por trazer uma borda ainda mais fina na parte superior e na parte inferior, mas não há dúvidas aqui de que temos duas telas excelentes, aqui mostrando vídeos com HDR10 Plus habilitado e a qualidade está excelente. Bom, galera, e afinal de contas, nesse momento, qual smartphone levar para casa? Galaxy S23 Ultra ou S24 Ultra? Normalmente, o que eu diria para vocês é, quer economizar? Vai de S23 Ultra, que continua sendo um aparelho excelente. Pode pagar mais caro? Vai de S24 Ultra, que tem um hardware mais poderoso, consegue ir além em relação ao S23 Ultra e ainda conta com as 7 atualizações de Android. Mesmo que você não fique 7 anos com o mesmo aparelho, com certeza isso vai valorizar bastante o S24 Ultra na hora de revender. Se você ficar 4 anos com o aparelho e revendê-lo, ainda pode avisar a pessoa que ele vai receber mais 3 atualizações de Android. Porém, nesse período onde o S24 Ultra está em pré-venda, pode ser até mais barato você comprar um S24 Ultra do que o S23 Ultra. A Samsung está oferecendo o dobro de armazenamento para quem comprar qualquer smartphone da família Galaxy S24. Nesse momento também a Samsung está oferecendo o programa Troca Smart, onde você pode dar o seu smartphone usado e a Samsung ainda vai colocar um bônus em cima. O bônus para o Galaxy S24 Ultra é de R$2.000 e o seu aparelho pode ser avaliado em até R$3.000. Então, de R$ 9.999 que o aparelho está custando nesse momento, na versão de 512 GB, pagando à vista ele cai para R$ 8.999. Usando o programa Troca Smart, ele já cai para R$ 6.999, fora o valor da avaliação do seu smartphone, que pode ser utilizado também para abater do valor total do aparelho. E não bastando tudo isso, a Samsung está sempre fazendo lives nesse período de pré-lançamento, oferecendo cupom de desconto de 10%, às vezes eles também colocam um cashback em cima, pela Melios, pelo Cupom Mania, pelo Intershop, então você ainda consegue ter mais esse desconto, ainda consegue receber cashback que pode variar entre 10% e 20%. Então, somando tudo isso, e se você estiver disposto a dar seu smartphone como parte do pagamento, é possível que o Galaxy S24 Ultra saia bem mais barato do que o S23 Ultra, que para efeito de comparação está saindo por R$ 5.399 à vista na versão de 256 GB e mais ou menos R$ 5.900, R$ 5.930 na versão de 512 GB, lembrando que nesse momento o S24 Ultra só é vendido a partir de 512 GB, já que a Samsung está oferecendo o dobro de armazenamento. E em relação às vantagens do S24 Ultra em relação ao S23 Ultra, temos primeiramente aí o chipset mais poderoso, o Snapdragon 8 Gen 3. O aparelho também está um pouquinho mais leve, mas é coisa pouca, e também menos alto e menos espesso. Também é uma diferença muito pequena, apesar dele ter ficado um pouquinho mais largo, já que ele perdeu a tela com as bordas curvas, mas a usabilidade da S Pen ficou melhor aqui nessa tela plana. O aparelho recebeu acabamento em titânio, conta agora com uma tela com brilho maior, alcançando até 2.600 nits, vem com Wi-Fi 7, enquanto que o S23 Ultra traz o Wi-Fi 6E, possui a proteção Gorilla Glass Armor na tela, que além de ser mais resistente do que o Gorilla Glass Victus 2 que vem no S23 Ultra, ainda apresenta até menos 75% de reflexo, e de fato funciona mesmo. Estou mostrando algumas cenas para vocês verem que realmente a tela do Galaxy S24 Ultra ela reflete menos quando comparado com outros aparelhos, incluindo aqui o S23 Ultra. Temos ainda a tela com bordas mais finas e as 7 atualizações de Android, que é um grande diferencial. Esse aparelho vai ser atualizado para até o Android 21. E também temos o Galaxy AI, que já está presente aqui no S24 Ultra. A Samsung prometeu também para a família S23, mas por enquanto o recurso é exclusivo aqui da família Galaxy S24. Bom, então se você está pensando em comprar um S23 Ultra ou um S24 Ultra nesse momento, tem um aparelho para poder dar como parte do pagamento, mesmo que seja um aparelho mais básico, mais simplesinho, porque você garante pelo menos o bônus de R$2.000, tá valendo muito a pena comprar o Galaxy S24 Ultra na pré-venda. Tá valendo mais a pena do que comprar o S23 Ultra. Depois que acabar a pré-venda, vai acabar também essas promoções, aí já não vai ficar tão interessante comprar o Galaxy S24 Ultra. Mas se você pretende comprar esse aparelho, acredito que tá valendo muito a pena comprar agora na pré-venda. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. E torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!